O Irão tem estado a atacar várias cidades israelitas, sobretudo Haifa, no norte, e vários pontos próximos de Tel Aviv, a capital. O mais relevante é Kiryat, no centro da cidade, e é considerado o Pentágono israelita. A maioria dos mísseis e drones iranianos foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea de Israel. Os radares detectam o lançamento de um míssil inimigo e acompanham a trajetória. O sistema prevê o ponto de impacto e, caso seja necessário, dispara um míssil para neutralizar essa mesma ameaça. O Irão tem um vasto arsenal de mísseis capazes de atingir Israel. Uns podem destruir alvos a 1000 quilómetros, outros têm um alcance de 1600 quilómetros e transportam 750 quilos de explosivos. Metade da carga de um dos mais modernos mísseis iranianos é capaz de atingir alvos a 2000 quilómetros de distância. É exatamente por aqui que vamos começar a análise de Bruno Maçães, é nosso convidado na edição da noite, é antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus e é especialista em geopolítica. Muito boa noite, Bruno Maçães, e muito obrigada por ter vindo à SIC Notícias. Eu gostava de começar pelo futuro, por lhe perguntar o que poderá estar para vir. O Irão promete fazer o maior e mais intenso ataque da história. Até onde é que lhe parece que irá conseguir o Irão atacar Israel com a capacidade que tem? Tem uma capacidade muito limitada. Não sabemos até que ponto é que os mísseis que está a utilizar vão durar muito mais tempo. Israel tem um domínio total do ar e pode ir diminuindo as capacidades do Irão ao longo dos dias que passam. O Irão diz que está interessado em negociar. Eu pessoalmente acho que o Irão estava a negociar genuinamente antes do ataque israelita, por isso não me surpreende. Com os Estados Unidos? Com os Estados Unidos. E estou convencido, até prova em contrário, que Donald Trump não está interessado numa guerra em larga escala. Temos uma dança muito curiosa entre Netanyahu e Trump, em que Netanyahu tenta empurrar Trump para a guerra, e Trump, por uma razão principal, porque os seus eleitores não gostam da ideia. Isso é muito claro. E muitas partes do Partido Republicano não gostam da ideia de uma guerra com o Irão. Veremos como é que esta dança decorre. Muito complexa, a três passos, entre três atores. É difícil de prever qual é o resultado final. Então parece-lhe que Donald Trump podia não saber, está a seguir o guião de Netanyahu depois deste ataque ao Irão na passada sexta-feira? Eu acho que ele sabia, mas não acho que ele tenha encorajado e, tanto quanto sei, terá tentado desencorajar um pouco. Mas a partir do momento em que Netanyahu avançou, era impossível no ambiente americano publicamente discordar do ataque. Parece-lhe, recuperando a primeira pergunta, que o pedido de ajuda do Irão a países que até nem lhe são assim tão próximos revela precisamente o que o Bruno Maçães estava a dizer há pouco, de que não tem assim tanta capacidade para continuar uma resposta em larga escala a Israel? Não tem. O problema do Irão é que, para responder a Israel, os mísseis vão acabar. E Israel tem capacidade de abater esses mísseis. Para fazer outro tipo de ataques no Golfo Pérsico, ou para fazer ataques contra a Arábia Saudita, refinarias na Arábia Saudita ou refinarias nos Emirados Árabes Unidos, tem essa capacidade, mas esse seria um passo muito perigoso que resultaria na entrada dos Estados Unidos na guerra. A justificação de Israel para este ataque é impedir ou pelo menos atrasar a produção de armas nucleares pelo Irão que serviriam depois para destruir Israel. Qual é que lhe parece ser a legitimidade deste argumento? O problema é que eu não acredito que esse seja o verdadeiro argumento ou a verdadeira razão. E, de facto, durante as primeiras 24 horas houve uma certa disciplina da parte de Israel em usar apenas esse argumento, porque eu acho que é um argumento que funcionaria melhor com Trump. Mas, a partir do segundo dia, nós começamos a ouvir argumentos de todo tipo. E Netanyahu, já 2 ou 3 vezes nos últimos 2 dias, anunciou que o objetivo é a mudança de regime. Os seus ministros foram ainda mais longe. Falam em destruir Teherão, em fazer os habitantes de Teherão pagar um preço elevado. Tem havido uma falta de disciplina bastante extraordinária, de que eu não me lembro há 5 ou há 10 anos atrás, mas tem sido típica da política israelita nos últimos 2 anos. Acredita então por isso que é um pretexto para uma mudança de regime, na verdade, este ataque de Israel? Por 2 ou 3 razões. Primeiro, não é possível acabar com o programa nuclear sem uma mudança de regime. Porque o Irão conseguirá sempre mover o combustível nuclear para outros sítios, nós não sabemos se ele existe ainda, é preciso colocar tropas no terreno, ir às caves bastante profundas onde está a ser feito o enriquecimento, mudar a liderança política e, em segundo lugar, eu acho que Israel também adotou uma política de punir exemplarmente todos aqueles países ou todos aqueles dirigentes
que estiveram envolvidos em ataques a Israel no passado. Há uma espécie de fazer uma lista e ir colocando uma cruz em todos os regimes ou todos os dirigentes de que Israel tenha razões de queixa profundas. Evidentemente, ninguém em Israel duvida que o Irão estava por trás dos ataques da Hamas, embora possamos discutir as modalidades em que sabia ou não sabia. E por isso há aqui também uma espécie de uma vingança histórica contra o Irão. Por isso é que eu estou muito pessimista quanto à possibilidade de haver uma resolução pacífica, porque eu acho que do lado de Israel também não há muito interesse em ter uma negociação dura que leve ao fim do programa nuclear. Eu acho que há outras razões por cima dessa. Nomeadamente a tal mudança de regime, que acha necessária para controlar esse programa nuclear. Matar o Ayatollah Khamenei significaria o quê? Netanyahu já tem dado sinais que isso não está totalmente fora de hipótese. É estranho, evidentemente, assassinatos feitos um pouco às escuras ou encobertos sempre aconteceram, a Israel fez isso muitas vezes, mas vejo uma mudança nos últimos tempos em que isto é anunciado de um modo quase celebratório. É evidente que é perigoso para todos nós se instala a regra geral de que os dirigentes políticos podem ser livremente assassinados pelos seus adversários. Bom, é um mundo diferente e é um mundo que o Ocidente se vai arrepender de deixar acontecer, porque vai ser perigoso para nós também. Acreditando no argumento de Israel de que este ataque é para travar a destruição de Israel através de armas nucleares produzidas pelo Irão, parece-lhe que só mais tarde é que poderemos ver se esse argumento é mesmo verdadeiro, se virmos o Irão de facto a encetar todos os esforços para destruir Israel? É algo que para já ainda é muito pouco palpável? Para já é pouco palpável. É possível até que o Irão avance agora para um programa nuclear, porque agora não tem nada a perder. No passado havia sempre uma certa relutância e havia o entendimento de que era melhor preservar a opção de entrar no programa nuclear para usar como uma arma negocial, para obter levantamento de sanções e outros benefícios para o Irão. As coisas agora são diferentes. Mas, em todo caso, desde 2015 até hoje, o Irão teve a possibilidade, depois do fim do acordo com Obama, de avançar para o programa e não avançou. E eu acho que as negociações estavam a ser conduzidas de um modo muito duro por Donald Trump e poderiam levar a um resultado positivo. Acho que Netanyahu se assustou com essa possibilidade de que o acordo fosse obtido. E por isso não me parece que estejamos a entrar num caminho muito positivo. Mas atrasou ou não esse programa nuclear do Irão? Este ataque? Os ataques até agora julgo que terão efeito absolutamente negligenciável. Outros que possam acontecer daqui para a frente, com armas pesadas americanas que Israel não tem, é outro argumento para os Estados Unidos a entrar na guerra. Eu falei com um antigo responsável israelita há 2 meses e ele confessou-me, anonimamente, não posso dizer o nome, que Israel não tem capacidade de fazer isso com os reatores que estão enterrados profundamente na montanha, mas que os Estados Unidos têm. E por isso Netanyahu precisa que os Estados Unidos entrem na regra também para isso. E o que é que lhe parece que vai fazer Donald Trump neste caso? Eu acho que Donald Trump tem a habilidade suficiente para continuar a evitar esse cenário. É evidente que ele recebe também a pressão. Donald Trump não é um louco, ao contrário do que muitas vezes nós aqui na Europa tendemos a pensar. É uma pessoa que percebe os riscos, as oportunidades, sabe que é muito arriscado desafiar Netanyahu em público, porque o partido e a opinião pública americana não permitiriam isso. Mas, por outro lado, também sabe que é arriscado entrar numa guerra com o Irão. E por isso vai navegando estas águas tanto quanto puder, adiando esses 2 cenários. Desafiar Netanyahu publicamente ou entrar na guerra. Então acha que vai continuar a apoiar Israel a defender-se, mas não a atacar o Irão diretamente? Julgo que sim. E julgo que o principal interesse de Donald Trump é conseguir o que, aliás, acho que foi hoje anunciado pelo próprio Trump ou pelas suas pessoas, pela sua equipa, é conseguir voltar à mesa das negociações e conseguir, seria uma vitória para ele, dizer que a intervenção israelita levou a uma negociação ainda mais dura, com mais concessões do Irão. Este seria o cenário preferido de Donald Trump. E eu próprio julgaria que seria um bom resultado. A questão é se Netanyahu vai permitir fazer isso. Porque eu continuo convencido que Netanyahu não ficaria satisfeito com esse cenário, mesmo com uma negociação dura com condições iranianas, eu acho que não é suficiente para Israel. Israel terá surpreendido o Irão com este ataque, mas o Bruno Maçães ainda agora dizia que o resultado em si, se for este o objetivo de Israel de verdade, de atrasar o programa nuclear, fracassou. Não acha que isso tenha acontecido, atrasado o programa? Depende qual é o objetivo. Para atrasar ou eliminar o programa, de modo nenhum. Eu julgo que o impacto será muito reduzido.
para criar instabilidade social, mais crise económica no Irão, ou para reduzir muitas capacidades militares do Irão, reduzir a sua capacidade antiaérea, que está praticamente reduzida a zero, e isso evidentemente abre oportunidades para o futuro, para que Israel no futuro possa renovar um novo ataque ou decidir um novo plano. Depende do que entendemos como objetivo. Alguns foram realizados, outros não foram. Em relação ao timing escolhido por Netanyahu, Bruno Maçães, para avançar com este ataque, depois de enfraquecer o Hamas em Gaza, da explosão dos pagers do Hezbollah no Líbano, as ofensivas também repetidas contra os Houthis do Iémen, esta era de facto a janela de oportunidade de Netanyahu para atacar aquela que é chamada a cabeça do povo. Exatamente. 30 de setembro, o que foi quando Nasrallah foi assassinado. No dia 2 de outubro, 3 dias depois ou 2 dias depois, Netanyahu deu uma entrevista a uma cadeia televisiva americana. É sempre uma cadeia televisiva americana. Ele explica estas coisas à opinião pública americana, que é o que lhe interessa. Anunciou que o fim do regime estava para perto. Jared Kushner, lembra-se dele, casado com Ivanka Trump, anunciou 2 dias a seguir que vinha aí o fim do regime. Ou seja, tudo isto começou em outubro. Mas depois, infelizmente para Netanyahu, era demasiado perto das eleições. Biden não queria ter uma guerra no Irão a um mês das eleições. Depois vieram as eleições, depois veio o início do mandato de Trump. E finalmente, quando parecia que as negociações estavam a chegar a um porto seguro, Netanyahu entendeu que se continuasse a permitir que as negociações avançassem, poderíamos ter um acordo, que eu acho que Netanyahu não quer. E para este ataque, Israel terá usado agentes infiltrados no Irão? Não parece haver muitas dúvidas sobre isso, depois do ataque que sofreu no dia 7 de outubro por parte do Hamas. Parece-lhe que agora Israel revelou que tem plenas capacidades. Israel tem capacidades extraordinárias e eu até acho que vamos descobrir daqui a alguns anos quais foram verdadeiramente as capacidades, e eu julgo que não foram apenas agentes infiltrados. Foi o primeiro uso em larga escala e muito bem sucedido de inteligência artificial, de plataformas como Palantir ou outras. Eu não sei se Palantir está envolvida diretamente em Israel. No meu novo livro discute Palantir em bastante detalhe. São plataformas de inteligência artificial. Imagine uma plataforma que tem uma capacidade 1 milhão de vezes superior a um ser humano para detectar onde os alvos estão todos. Porque eu não consigo acreditar que com as capacidades tradicionais fosse possível saber em tempo real onde estão 10 ou 12 alvos. É possível saber em tempo real onde está um alvo, ou saber hoje onde está um alvo e amanhã onde está o outro. Mas saber hoje, neste ponto específico no tempo, onde é que estão 12 alvos simultaneamente, eu acho que um ser humano ou capacidades humanas não conseguem fazer isso. Há algo, evidentemente, que Israel está a aplicar pela primeira vez, com o conhecimento dos Estados Unidos, com o apoio dos Estados Unidos. Eu julgo que é o início de uma nova era de guerra, que depois vamos ver se houver um conflito em Taiwan, por exemplo, onde a China tem capacidades semelhantes. A Ucrânia deu sinais disso, com o ataque que fez à Rússia? A Ucrânia também já deu sinais disso. E já deu sinais disso também na sua capacidade de detectar alvos militares russos muito rapidamente e de os destruir muito rapidamente, que a Rússia até hoje, ao fim de 3 anos, ainda não se adaptou a isso. Os dois conflitos mostram, de facto, a passagem para uma idade da inteligência artificial na guerra. Muito interessante. Em relação às motivações do primeiro-ministro Netanyahu, Bruno Maçães, ainda gostava de o ouvir nessa dimensão. Parece-lhe que se trata de um legado pessoal, de uma sobrevivência política, ou acredita mesmo que Netanyahu tem esta guerra existencial de Israel como uma prioridade de vida e acima de tudo isso? Eu não acredito muito nessa ideia, nessa teoria muito popular de que é sobrevivência política. Eu não o vejo assim em tantas dificuldades políticas. Acredito sim que ele pense no seu legado, no seu lugar na história. Sabe que Netanyahu, quando era um jovem, ainda nos 20, com menos de 30 anos, um jornalista inglês, Max Hastings, foi falar com ele e ele, na altura, que ainda não pensava numa carreira política a sério, disse, isto está publicado no livro de Max Hastings, que o objetivo de Israel seria, na próxima guerra, eliminar o problema palestiniano de uma vez por todas, resolver o problema de Jerusalém de uma vez por todas. Eu acho que Netanyahu quer ter o seu lugar na história, ao lado de Ben-Gurion, o fundador de Israel, talvez acima de Ben-Gurion, como o líder israelita que resolveu os problemas históricos de Israel e afirmou definitivamente Israel como um poder regional, ou até um superpoder regional. Então a guerra existencial é uma causa de Netanyahu, parece? Sem dúvida, é uma causa profunda de Netanyahu. Não é propriamente o ego político. E é uma causa que tem um grande apoio da população israelita. Eu estive em Israel 2 ou 3 vezes desde 7 de outubro e vejo que esta política tem um apoio de 70, 80, 85% da população israelita. Netanyahu não inventou
estas decisões. Até porque é apresentada como uma operação preventiva e isso poderá... E porque é o resultado de uma rivalidade existencial que já dura há décadas com o Irão e que os israelitas entendem que tem de ser resolvida. A ideia sempre é de que estes problemas... E é nesse ponto que eu discordo da política israelita, porque estes problemas também não podem ser resolvidos de uma vez para sempre. Não existe isso em política e não existe isso em política internacional. De mudar a face do Médio Oriente, como eu... Aquela ideia ainda de 2003, que nunca morreu, na ideia neoconservadora, de que é possível reescrever a história, entrar numa nova idade, mudar o mapa do Médio Oriente, mudar as mentalidades de toda a gente. Isto para mim é uma posição revolucionária que eu não posso aceitar. Não é assim que o mundo funciona. Então como é que é a alternativa? Eu acho, mais uma vez, que a negociação com o Irão tinha de ser levada até ao fim por Donald Trump. Se achamos que Obama era demasiado mole, temos aqui Donald Trump, certamente não acharemos que é demasiado mole. Quanto ao problema palestiniano, é evidente que o Irão tem usado os palestinianos como arma de arremesso contra Israel, mas então, se Israel não quer que os palestinianos sejam usados como arma de arremesso, a melhor solução era criar um Estado palestiniano. E nesse ponto o poder e a influência do Irão sobre palestinianos desapareceria. O Bruno Maçães ainda este mês assinou uma petição para isso mesmo, no caso de Portugal, para o reconhecimento da Palestina. Pensa que esta tensão agora, esta dos últimos dias, compromete ainda mais esse compromisso? Eu acho que isso já está tão comprometido há décadas, não é há meses, nem é desde 2023. Eu assinei a petição porque me parece melhor do que não fazer nada, mas eu também não tenho ilusões de que reconhecer a Palestina vai resolver o problema. Julgo que será um passo, apesar de tudo, positivo e que possa transmitir a mensagem a Israel de que não é possível eliminar o povo palestiniano de uma vez por todas. O povo palestiniano não vai ser eliminado da história, não vai desaparecer da história. Há povos que desapareceram da história e por isso a possibilidade existe. Era importante que os países europeus comunicassem isto claramente a Israel. Reconhecer o Estado palestiniano é uma maneira de o comunicar. Até porque há um lado muito preponderante no meio de tudo isto, que é um lado religioso, sobretudo vindo do Irão, agora neste caso, que também é preciso de ser, é necessário compreendê-lo. Muitas vezes a religião aqui é usada de uma maneira muito retórica, porque o problema palestiniano não é sobre religião, na minha opinião. O problema palestiniano é sobre duas coisas, sobre terra, quem é que tem esta terra, e há dois povos que têm... que exigem direitos sobre esta terra simultâneos e incompatíveis, e também um problema de memória histórica, não um problema religioso. Eu não acho que o problema seja entre judaísmo nem no caso do Irão? Israel? No caso do Irão também não me parece que seja a questão fundamental. A questão fundamental é geopolítica, é a rivalidade entre Israel e o Irão sobre quem é que vai ser o poder dominante do Médio Oriente. Isto está a ser decidido nesta guerra agora, está a ser decidido hoje à noite, amanhã. Quem vai ser o poder dominante no Médio Oriente? O Irão, Israel, talvez a Turquia no futuro. Eu julgo que a Turquia entrará neste xadrez a certa altura, quer queira, quer não. E é isso que está a ser. É geopolítica, a religião. Nós muitas vezes no Ocidente exageramos o papel da religião, porque não é o papel decisivo. E como é que pensa que pode ser o desfecho agora desta guerra em particular? Tudo pode acabar muito mal. Tudo pode acabar muito mal. Tudo pode acabar muito mal para nós europeus. Imagine que os Estados Unidos entram na guerra, imagine que o regime cai, imagine que o caos se instala no Irão, os preços do petróleo vão para, eu ouvi dizer 130, podem ir para 180. Imagine que o preço do petróleo vai para 180. Imagine que 5 milhões de refugiados iranianos avançam para a Turquia e para a Europa. Sabe o que é que vai acontecer? A extrema-direita vai arrasar todas as eleições nos próximos 5 anos. Eu gostava que os líderes europeus estivessem conscientes de que são estas verdadeiramente as possibilidades em cima da mesa. A sobrevivência da democracia europeia também está em causa, porque eu não consigo ver um cenário onde tudo isto acontecesse e as democracias europeias continuassem normalmente. Não há qualquer paciência na Europa para uma nova vaga de refugiados, não há qualquer paciência para uma nova vaga de inflação e não há qualquer paciência para uma nova vaga de terrorismo, que também poderia ser um resultado de um colapso do Estado iraniano. Bruno Maçães, foi um gosto recebê-lo. Foi um prazer. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado. Até à próxima.